Assembleia Esportiva de volta com você e de volta Maurício Rossi na visita especialíssima que fez ao Centro de Treinamento do Santos com o técnico Dorival Júnior. E a gente volta aqui a conversar com o Dorival Júnior no CT Rei Pelé, aqui na cidade de Santos. Dorival, a gente conversava a respeito de treinadores que se preparam, vão para fora do país. Foi o caso do Tite, né? O Tite se preparou e melhor nome mesmo para comandar a seleção brasileira. Melhor nome, não tenho dúvidas disso. Vive um momento brilhante na carreira. A preparação do Tite não foi lá fora, a preparação dele foi aqui, foi interna, então isso daí comprova que nós temos grandes profissionais dentro do país. Logicamente que você vai lá para fora, você observa, você constata muitas coisas e a defasagem que todos pregavam que existia tão grande não é assim. Eu acho que tem muitas coisas lá que nós vimos que pode até gerar ou cair como uma novidade, mas tem coisas lá que totalmente ultrapassadas em relação àquilo que fazemos. Então, existe sempre um equilíbrio, que nós não podemos perder a nossa essência. O que eu vejo assim, ninguém vai para fora fazer uma melhora, uma requalificação apenas um mês. Uma qualificação você precisa aí de um ano, de dois, para poder realmente voltar e falar assim, opa, tem coisas melhores, tem coisas boas. Eu acho que aí sim um profissional se requalifica, ele se realinha dentro de um determinado segmento. Dentro de campo, falando dentro de campo, a gente não consegue mais ter goleiro, lateral direito, central, quarto zagueiro, lateral esquerdo, volante, meia direita, meia esquerda, ponta, centroavante e ponta esquerda. Eu acho que é grande... não dá mais para fazer isso? Não, ao contrário, muitas equipes têm feito isso. É que hoje o ponta, né, chamado ponta direita, ponta esquerda, antigo, perdeu um pouco aquela função de só jogar aberto, só jogar esperando bola. Hoje não dá, se você não compactar a sua equipe, você vai criar muitos espaços. Pelo condicionamento. Exatamente. A velocidade do futebol é outra, a dinâmica é outra, a capacitação dos marcadores hoje em dia é fala que é até outro esporte, futebol... Porque mudou muito. E é nesse sentido que nós evoluímos pouco, porque nós nunca demos importância à parte tática. Eu tive na minha carreira pelo menos aí uns 20, talvez 25 treinadores. Se eu te contar que apenas 2 ou 3 trabalharam taticamente comigo, e por incrível que pareça, alguns desses treinadores não eram iniciantes no futebol. Eles traziam do basquete alguma coisa que tentaram implantar taticamente. Você falaria um nome? Falaria, Diad Lameiro foi um desses. Diad Lameiro? Diad Lameiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Diad, um dos primeiros treinadores, e o Diad foi um grande treinador de basquete. E ele trouxe muitas coisas do basquete para o futebol. Os primeiros e talvez únicos trabalhos táticos que eu tive ao longo de 10, 12 anos iniciais da minha carreira foram com o Diad Lameiro. A última, quem será campeão brasileiro? Eu acho que nós temos aí hoje 9 equipes que ainda podem chegar. 9 equipes que ainda brigam diretamente por uma condição. De 9 a 10 equipes. Eu não descarto nenhuma dessas 10. Nesse momento, o Palmeiras e o Flamengo têm um diferencial em relação aos demais. Porém, daqui a 3, 4 rodadas a gente não sabe o que possa acontecer. E o Campeonato Brasileiro ele é tão empolgante e emocionante que é o único campeonato no mundo, em que você tenha essa transição e a cada rodada uma nova emoção sendo vivenciada. Por isso que não dá para você afirmar. Eu me lembro muito bem do que aconteceu no campeonato de 2009. O Flamengo, se não me falha a memória, era 12º ou 14º colocado e teve uma arrancada fulminante. E ninguém em sã consciência dizia naquele instante que o Flamengo seria um postulante a título. O outro era o Palmeiras, né? Que estava na frente. Exatamente. E davam como certo praticamente a conquista do Palmeiras pelo número de pontos que tinham em determinado momento da competição. E com o time do Marco Aurélio Cunha que está com a gente no estúdio, o que vai acontecer com o São Paulo? Eu acho que São Paulo é uma grande equipe, é uma das maiores equipes do futebol brasileiro, a equipe que todo profissional sempre desejou um dia poder trabalhar. É um momento que vive, é uma transição natural. O Marco Aurélio é um cara mais que competente, mais que vivido, conhece como ninguém tudo dentro do São Paulo. Eu não tenho dúvidas que os profissionais que lá estão têm capacidade para poderem
reativar um clube que viveu e passou, talvez aí tenha passado por um momento de dificuldade. O Ricardo é um profissional fantástico. Eu não tenho dúvidas em afirmar que o São Paulo ainda dará muitas alegrias ao seu torcedor, porque tem um trabalho muito bem estruturado e que é só readquirir vida. E isso, eu acho que os profissionais que ali estão sabem como fazê-lo. Fino, né? O Dorival atendeu a gente aqui. Obrigado, viu, Dorival? Sucesso para você. Obrigado, um abraço a todos. Parabéns, Maurício Rossi. Excelente a matéria com o Dorival. Que cara diferente, né, Marco? O futebol, você defende muito isso. O futebol precisa de gente assim, hein? Claro. Desse tipo de nível. Mais Paulo Autuori, mais Ricardo Paulo, Gomes, figura. Né, mais Dorival Júnior. Eu acho que esse é o nível do futebol que a gente esquece o resultado para gostar do amigo, né? Esquece o adversário para compartilhar. Ontem o Ricardo, eu e o Paulo fizemos uma foto juntos antes do jogo. O Paulo foi no vestiário falar com o Ricardo, ficamos conversando ali 10, 15 minutos. Então, esse é o futebol que eu prego. Futebol de harmonia. Em campo decide jogador. Fora de campo, nós criamos um futebol maior, melhor. E eu agradeço ao Dorival, sou fã dele. Ele sabe disso, nós já tivemos conversas particulares nesse sentido. Jogou comigo, comigo aspas, eu como médico, como gestor, lá no Juventude Caxias, fomos campeões da Série B, se eu não estou errado. E é um cara que eu admiro profundamente. Coronel, o Tite é o comandante da seleção brasileira agora. O senhor está otimista com o nosso Screte Canarinho, Coronel? Hã? É tudo muito novo, né? Vamos ver, né? Estamos aguardando, acompanhando aí. O Tite é um excelente treinador, uma pessoa que tem uma história, uma capacidade que está acima de qualquer crítica, né? Agora eu observava também, é muito interessante o futebol, né? O futebol tem muito a ver com polícia, né? Agora há pouco a pergunta que o torcedor fez aqui ao Marco Aurélio, é interessante que o brasileiro, 80%, todo mundo, né? Conhece futebol, é técnico de futebol, né? E quem não é técnico de futebol conhece polícia, sabe fazer polícia. Então é complicado isso, né? A gente vê as posturas, ele mesmo falou, quando você ganha, todo mundo é uma postura, se já perde, já é outra, já pede troca. Então, comandar uma equipe não é fácil, ser técnico de uma seleção brasileira, que responsabilidade, que dificuldade, né? É mais fácil ser técnico da seleção ou comandante da rota? É mais fácil ser comandante da rota, viu? É? Muito mais fácil. Porque na comandante da rota você sabe quem é o seu inimigo, entendeu? Ele é bem caracterizado, você dá ordem, o cara cumpre, você tem o regulamento militar, você não tem alguns interesses, tipo interesse financeiro, algumas coisas que acabam acontecendo no mundo esportivo, que é uma realidade do mundo esportivo. Então é mais fácil ser comandante da rota. Não é fácil ser comandante, ser técnico de uma seleção brasileira, não. Marco, e você conhece melhor do que todos aqui o futebol feminino, né? Tá dentro do futebol feminino. Queria que você falasse um pouco dessa preparação das meninas, desse time que foi montado, dessa estrutura que foi dada a elas. Como é que você vê hoje o futebol feminino no Brasil? E sem a Marta, esse futebol feminino, como é que fica? Não, fica bem. A Marta é um exemplo, a minha amiga, mandou uma mensagem fantástica para mim, esperando a minha volta ao futebol feminino. E nós gostamos demais do que fazemos lá. O presidente Marco Polo fez pela primeira vez uma coisa contínua para a seleção feminina principal. A seleção permanente dirigida pelo Vadão, que é outro, que eu faço questão de colocar no hall dos grandes conhecedores de futebol, dos grandes homens de futebol, um professor, ele não é só um técnico, ele é um professor. A gente conhece profundamente tudo do futebol e trouxe para o futebol feminino aquilo que ele sabia, com mais pessoas que conheciam o futebol feminino, como o Fabrício. Fábio Guerreiro foi campeão pelo Ituano, preparador físico. Ele mandou uma foto para mim outro dia assim, olha as pernas das meninas como eram, né? E olha como é que tá, a lá Milton Neves, né? Então, a diferença de padrão físico, de como é que era e como é que tá, brutal, brutal. Nós jogamos contra a França, nós que eu me incluo ainda na seleção feminina, jogamos contra a França agora, 2 dias atrás, passou pela TV, 1-1, jogão. O Brasil jogou muito, a Marta fez um golaço. Então, eu acho que nós demos ao futebol feminino um padrão tático e físico que nunca teve, né? Por investimento, por interesse. E cuidando das seleções de base também, que ninguém sabe. O Brasil é campeão sul-americano sub-20 e vice-campeão sul-americano sub-17. E disputa 2 mundiais agora. Eu estaria na Jordânia com eles agora, com elas, disputando o Campeonato Mundial Sub-17. E depois na Papua Nova Guiné, que eu fui agora fazer a visita técnica,
disputando o sub-20. Então nós estamos montando novas gerações de futebol feminino, querendo um campeonato maior e melhor, com mais jogos, estamos trabalhando por isso, e seguramente vamos ter mais eficiência. Precisa dos clubes grandes acreditarem nisso também, já que o mundo do futebol feminino é formado de equipes do interior, equipes menos camisa, né, e mais vocação. Iranduba, que hoje tem lá em Manaus, tivemos o Centro Olímpico aqui em São Paulo, a Ferroviária de Araraquara, o São José da Emily. Então, nós temos times Rio Preto, com né, vocação. Rio Preto, vice-campeão brasileiro e campeão do ano passado, dirigido pela Doroteia, né? E o Rio Preto dizia para o presidente, foca o futebol feminino que você vai ter mais êxito do que a série que você joga no masculino e mais custo, né? Então, ele fez isso e está indo muito bem o futebol feminino em Rio Preto. Muito bem, seu Espípolo. Ô Marco, o dirigente tem que ter cuidado nesse jeito de lidar com homem, com mulher, é muito... Você vai falar um palavrão, dá uma bronca, a mulher fica amuada. Como é que é essa história? O Vadão uma vez deu uma entrevista pra gente, ele falou que você tem que tomar cuidado, mas às vezes no vestiário a mulher tem menos frescura do que o homem, é verdade isso? É verdade. O Zé Roberto Guimarães passou por isso, né? Com a seleção masculina e feminina. O Zé Roberto fez uma palestra maravilhosa pra gente lá na fase pré-olímpica, né? Uma reunião na CBF. Sou muito grato ao Zé Roberto. Alvadão com você. Isso foi lá no Canadá, na Niagara Falls. Fomos campeões do Pan-Americano lá. Então, campeões, medalha de ouro. Então, a mulher, ela é diferente. Primeiro, ela é muito mais certa nas questões de treinamento, muito mais efetiva, muito mais responsável que o homem. Ela leva aquilo criteriosamente. O treinamento físico, ela faz todas as repetições, se bobear mais do que o treinador pediu, o preparador físico. Eu me lembro de um detalhe nesse campeonato pan-americano, terminou o jogo, nós fomos para a final, ganhamos do México, se eu não estou errado, 4-2, e fomos disputar a medalha de ouro. Enquanto estava todo mundo comemorando, estava a Mônica, zagueira central excepcional, e a Tamires, lateral esquerda, discutindo uma cota. Eu fui lá ver o que está acontecendo. E no campo, você tem que se apresentar mais para pegar a saída de bola, encurta. Elas estavam discutindo saída de bola, tinha acabado o jogo para disputar título. E elas detalhando um momento do jogo que seria melhor. Então, mulher é isso, é muito mais responsável que homem. A mulher vai no detalhe. Detalhe. Linha de impedimento. A nossa linha é fantástica, você precisa de ver as linhas da seleção brasileira. Nós fizemos uma brilhante Olimpíada, paramos na Suécia, que não jogou. Ela não veio jogar, ela jogou com 2 linhas de 5, ou de vez em quando uma saindo um pouco mais. Os resultados da Suécia foram, ganhou da África do Sul de 1-0, gol contra. Não ganhou mais nenhum jogo, empatou todos. E foi aos pênaltis por 2 vezes e perdeu a final. Foram medalha de prata. Tudo bem, é regulamento, não vou desmerecer. Mas nós ganhamos de 5-1 da Suécia, empatamos com a Suécia o jogo que perdemos a vaga final nos pênaltis. Foi uma pena. Foi uma pena, mas o futebol feminino é maravilhoso, eu sou fã do futebol feminino, não abro mão de ajudar o futebol feminino. E se eu puder, eternamente, vou trabalhar por isso. Muito bem. Gente, olha, infelizmente está acabando o programa. Foi bom, seu Espírito? Foi ótimo. Gostou, não? Muito legal, Nilson. Quer voltar, Espírito? Estaremos à disposição, Nilson. Eu vou chamar você quando você quiser. E muito legal o seu sapato também, de extremo Que bom gosto. Hoje você é indiscutivelmente um dos mais competentes repórteres. É bom ter amigos, viu, Nilson? Você sabe que eu sou o seu fã. Você é um dos mais competentes. Você sabe que eu sou o seu fã. E apresentador também. Não é só você repórter, sabe que eu sou o seu fã. Repórter e apresentador. Tem pedigree de família. Né? Tá aqui, Tá no sangue. olha o exemplo disso aqui, ó. Pedigree de família. Não, mas é mais bonito aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Talento. Muito obrigado pela sua presença Foi aqui. um prazer, Nilson. Foi um sempre. prazer, um abraço aos amigos, foi muito legal estar aqui no programa. Um abraço aos nossos convidados e a quem está em casa assistindo. Muito obrigado. Fausto Favara, Sempre muito bom. você que é cadeira cativa, né? Por enquanto sim, né? Não, mas Por enquanto estamos aí, né? eu estou sabendo aqui que nós vamos ter um contrato de 14 anos aqui. Então vai durar bastante. Igual o Marcos Mas é brasileiro. sempre muito bom. E hoje foi mais um grande programa. Foi sim. Coronel Telhada, queria agradecer demais a presença do senhor. Volte Obrigado. outras vezes. Agradeço. Não tem esse negócio convite. com o senhor, não tem esse negócio de meio termo, é ali, né, Coronel? Agradeço o convite, muito mais estar com vocês aqui. Estar do meu lado do meu amigo Marco Aurélio Cunha. Obrigado, Aprendendo com vocês, é sempre bom aprender. Continuamos torcendo, mas sempre é bom aprender. E mandar um abraço pro seu pai, o capitão Fávara. Mandar um abraço Favara. pro Favara, capitão que foi guarda civil
E tem muita história na segurança Como pública. seu pai foi guarda civil. Meu pai foi guarda civil também. Manda um beijão para ele. Depois houve a unificação da Guarda Civil com a Força Pública. Ele virou Polícia e Militar. formou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Esses veteranos fizeram muito pela segurança. Esse fizeram pela segurança, né? Os fardas azuis da Guarda Civil. Como é que era o nome do pai do senhor? Telhada, GCM, terceira classe telhada, meu pai. Tinha classe distinta. Mas meu pai era terceira classe, era soldado na Guarda Civil. Meu pai foi classe distinta e depois acho que aposentou como tenente e depois de aposentado graduou como capitão. Ele deve ter vindo para a polícia como sargento. Isso, foi terceiro sargento. Isso mesmo, é isso mesmo. É muito legal, né? Porque nós temos aqui sempre um deputado convidado para participar. E o cara não fala de política, ele vem aqui para falar de esporte, para falar de futebol. Mas eu posso falar de política? Isso é bacana. Já que eu não sou mais político? Não, você também não pode. Vou falar. Coronel Telhada me representa. Gente boa. Me sinto seguro e ele tem as ideias que muitas vezes eu concordo plenamente com ele. Então eu me sinto representado e me sinto seguro com o Coronel Telhada na política. E nós ficamos muito felizes com você aqui, você que é médico. Não é fácil não, ele está aqui, ele está olhando o relógio que tem paciente esperando. Tem mesmo. Não é mole não. Você que é diretor de futebol de São Paulo, apaixonado por esporte, isso daí, o Brasil precisa de gente assim, rapaz. Você, o Cittadini do Corinthians, gente que faz falta. Você ficou ausente um tempo aí do meio, faz falta, né, Márcio? Vampeta para trocar aquelas farpas antes dos jogos. Brincadeira sadia. Sadia. Isso aí faz falta. Futebol precisa parar com essas guerras, essas brigas, gente se matando por causa do futebol. Levar o futebol mais light, gostoso, na brincadeira, no entretenimento. Não você, porque ele tá com a camisa do São Paulo, vou pegar um pau, meter na cabeça dele, vou matar o cidadão porque tá com a camisa do São Paulo, ou vice-versa. O outro tá do Corinthians, do Palmeiras. Eu não consigo conceber um cidadão que fala um negócio desse. Entendeu? Sabe? Absurdo. É um absurdo dos absurdos. Marco Aurélio, obrigado de verdade. Wilson, volte agradeço. Quando você quiser. Sempre. Quando me Espero convidar, que você tenha gostado. Demais. Quando me convidar, estarei aqui com você. Tá lá. Obrigado. Tá aí, Obrigado meus amigos. Com essa rapaziada aqui, com o Márcio Espímpolo, com o Fausto Favara, dois grandes companheiros da Rádio Jovem Pan de São Paulo, com o Coronel Telhada, deputado estadual do PSDB, com o convidado especialíssimo, Marco Aurélio Cunha, com a presença do Dorival Júnior, lá no CT, recebendo o Maurício Rossi, o nosso repórter e diretor executivo do programa também. Enfim, mostramos mais uma Assembleia Esportiva para você. E olha, vai curtir muito o futebol, hein? Tá emocionante o Campeonato Brasileiro. Curta de verdade e a semana que vem tem mais Assembleia Esportiva para você. Tchau, gente!